abrir comigo em Ezequiel 37, o prazer de estarmos juntos, mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade de aprendermos mais dele em comunhão uns com os outros. Que grande dádiva nos dá o Senhor. Como os irmãos podem observar, nós abrimos um parênteses no domingo passado, na nossa série em Marcos, e fecharemos esse parênteses hoje. No domingo passado meditamos em Jeremias 45 e hoje meditaremos em Ezequiel 37, versículo, ou melhor, isso mesmo, Ezequiel 37, versículo 1 ao 14. Enquanto os irmãos abrem, talvez já tenham escutado alguns de vocês falar de um conhecido filósofo do século XIX chamado Jeremy Bentham. Ele era um filósofo utilitarista e ele tem uma história bastante interessante. No seu testamento, no documento que ele deixou para que pudesse ser lido após a sua morte, ele deixou algumas instruções de como deveriam ser tratados os seus ossos. Isso mesmo, os seus ossos. Ele deixou instruções rigorosas a respeito de como as pessoas deveriam tratar o seu cadáver. Jeremy Bentham, ele doou grande parte do que ele tinha, do seu patrimônio, para um hospital do Colégio Universitário de Londres. Só que a condição era que esse corpo, esse cadáver, deveria ser preservado rigorosamente, com as técnicas de mumificação mais tecnológicas da época, para que pudesse viver, ou melhor, pudesse não se desintegrar. E eles fizeram isso de fato. Jeremy Bentham, ele deixou em seu testamento, inclusive, uma condição de que o patrimônio estava sendo doado, contanto que esse cadáver, preservado, ele fosse levado para cada reunião do conselho do hospital do Colégio Universitário de Londres. E, então, o presidente deveria, em cada reunião, pronunciar as seguintes palavras: Jeremy Bentham, presente, mas não votante. Talvez você pense que essa história é fictícia, porque é absurda demais. Mas basta uma breve pesquisa do Google e você vai ver algumas fotos públicas do cadáver de Jeremy Bentham, exposto em Londres. Veja, o que leva alguém a fazer isso? Não sei também. Mas a questão é, será que essa imagem de um cadáver que não tem vida, mas que está ali, numa reunião do conselho, presente, mas não tão presente assim, presente, mas não votante, será que essa imagem não representa muito bem a igreja contemporânea? Porque muitas vezes nós estamos presentes, mas não tão presentes assim. Estamos aqui, mas estamos, ao mesmo tempo, muito longe. Até temos a palavra em nossas mãos, mas ela está, às vezes, muito distante do nosso coração. Oramos, mas não temos fé. Clamamos, mas fazemos isso muitas vezes como um ato meramente religioso. Será que nós não somos muito semelhantes ao cadáver de Jeremy Bentham? Muitas vezes nós podemos não ter esperança. Esperamos muito pouco de Deus. Esperamos muito pouco de que Ele, de fato, possa fazer alguma coisa por nós. Então, nós oramos, mas não esperamos que Ele vá nos responder. Nós lemos a palavra de Deus, mas não esperamos que Ele vá falar conosco. Nós vimos a igreja local, mas duvidamos de que, de fato, Ele venha se manifestar de uma maneira gloriosa. Nós participamos da ceia do Senhor, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, mas duvidamos de que Cristo esteja presente. Nós nos esquecemos da palavra do Senhor. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Nós apenas comemos um pedacinho de pão, como se fosse uma coisa qualquer, e tomamos um cálice sequer, prestamos atenção no que estamos de fato realizando. Será que nós
não somos nós mesmos muito semelhantes ao cadáver de Jeremy Bentham? Essa é a questão. Vamos ler Ezequiel 37, versículo 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Talvez essa seja a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel. A famosa passagem do vale de ossos secos. Quem era Ezequiel, afinal? Se nós conhecemos um pouquinho de Ezequiel, não precisa ser muito, um pouquinho só, nós vamos chegar à conclusão de que ele era alguém muito estranho. Talvez alguém tão estranho quanto Jeremy Bentham. Nós chegamos no capítulo 4 de Ezequiel, o profeta, e nós vemos que ele é ordenado por Deus a montar um cerco ao redor de si. E ele monta um cerco ao redor de si, fica ali, largado no chão, por 390 dias, se alimentando e bebendo somente do que ele levou e guardou ali por esses 390 dias. Ele foi ordenado por Deus a fazer isso para simbolizar o cerco que Jerusalém sofreria. Mas isso não é tudo. Você chega em Ezequiel 5 e você vai ver o profeta cortando sua barba e seu cabelo com uma espada, simbolizando o que os inimigos iriam fazer com o povo de Israel. E você vai avançando, Ezequiel 6, 7, 8. Você vai ver algumas coisas estranhas também. E talvez, se você submeter Ezequiel a uma análise psiquiátrica, você chegue à conclusão de que ele era um esquizofrênico. Veja, Ezequiel parecia estranho, mas ele estava transmitindo a vontade do Senhor. Estava chamando um povo caído, quebrado pelo pecado, ao arrependimento. E ele vivia em tempos difíceis. Na verdade, o ministério de Ezequiel pode ser dividido em mais de duas partes, mas vamos dividi-los em duas partes. A primeira parte do ministério de Ezequiel se dá antes, de fato, do exílio,
quando Ezequiel adverte o povo de que, de fato, Deus vai vir trazer juízo. Então, ele chama ao arrependimento. A essa altura, Jerusalém não tinha caído ainda. No entanto, uma segunda parte do ministério de Ezequiel se dá após o exílio, após a queda de Jerusalém. E a essa altura, o povo já havia caído. E o teor da mensagem de Ezequiel, a essa altura, muda. O povo já estava exilado. Antes, tínhamos um povo que duvidava de que, de fato, a sua glória pudesse ser dissipada. Agora temos um povo humilhado, devastado, exterminado. É nessa segunda parte que nós estamos. O povo de Israel, o povo de Judá, está devastado, exterminado. Eles foram levados ao exílio. Jerusalém caiu. Tudo o que havia de glorioso em Israel não estava mais de pé. E não havia mais a mínima esperança entre o povo. E Israel esperava, então, muito pouco de que o Senhor pudesse realizar alguma coisa por eles. E esse é o primeiro ponto a se observar. Israel esperava muito, mas muito pouco do Senhor. Israel não esperava de que o mesmo Deus que operou tanto entre os seus antepassados fosse poderoso para operar novamente e restaurá-los. Israel não esperava de que esse Deus todo-poderoso que abriu o mar, que fez maná cair do céu, que deu codornizes, que operou maravilhas no deserto, despertando corações quebrados para contemplar a sua luz. Eles não esperavam de que esse Deus pudesse novamente manifestar a sua glória entre o povo. Eles agora estavam no meio dos babilônios, um povo estrangeiro, um povo que os dominou. Estavam sob o jugo de Nabucodonosor. Estavam agora, a cada passo que viam, podiam ver ídolos e mais ídolos sendo cultuados na cidade. E podiam ver também o culto ao imperador que estava estabelecido na cidade, bem firme, e todas as pessoas cultuando. Talvez Israel duvidasse de que, de fato, Deus fosse poderoso. Talvez muitos dos israelitas duvidassem de que Deus fosse poderoso para restaurá-los à sua terra, visto que Nabucodonosor arrasou tudo o que eles tinham de sagrado. Talvez o Deus de Israel não fosse tão poderoso assim. Ele manifestou sim o seu poder num certo momento da história, mas agora vivemos a era de um novo Deus que se manifesta e que destruiu tudo o que veio antes. Agora vivemos um novo tempo. Israel não pode mais ser o mesmo. Israel se sentia destruído, devastado. De fato, eles eram como um vale de ossos secos. Mas, note que Ezequiel, ele não descreve Israel como um vale de ossos secos. Na verdade, o que ele diz no versículo 2, a última palavra que ele usa para descrever Israel é sequíssimos. Não só estavam secos, não só estavam sem esperança, não havia a mínima esperança. Não havia a mínima percepção de que Deus, de fato, pudesse fazer algo por eles. Toda a esperança havia acabado. Eles, de fato, podiam apostar toda a sua vida de que Deus seria incapaz de fazer qualquer coisa por eles. Eles duvidavam do poder do Senhor. Eles esperavam muito pouco do Senhor. Muitos até guardavam as tradições judaicas. Sabemos que as tradições judaicas foram guardadas com muito zelo naquele período também, por muitas pessoas. Mas até entre essas pessoas, haviam rituais frios, vazios. Sabemos que tradições das mais diversas e meramente religiosas foram criadas. Ritos sem vida. Eles duvidavam de que Deus, de fato, pudesse reavivá-los. E no versículo 11, nós vemos o profeta explicar que esses ossos sequíssimos, de fato, são a nação de Israel.
Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Veja, Israel duvidava com toda a sua força que Deus pudesse fazer algo por eles. E não é verdade que nós somos, talvez, muito semelhantes ao povo de Israel? Não é verdade que nós também, com uma frequência muito grande, esperamos pouco, muito pouco do Senhor? Não é verdade que as nossas expectativas do poder de Deus também, frequentemente, estão lá embaixo? Não é verdade também que muitas vezes nós praticamos atos religiosos, mas não esperamos tanto assim de que Deus venha fazer algo por nós? De fato, nós temos frequentemente expectativas muito baixas de quem o Senhor é e do que Ele pode fazer por nós. Talvez você já tenha lido as Crônicas de Nárnia. Se não leu, é possível que já tenha assistido o filme. Um dos livros da série Príncipe Caspian, não sei se tem filme, mas é um dos livros. O Príncipe Caspian, ele narra um personagem muito interessante, chamado Trumpkin. Ele era um personagem bastante cético. E no contexto de Trumpkin, tudo conspirava para que, de fato, Trumpkin não tivesse qualquer esperança. Por quê? Trumpkin vivia numa época onde, basicamente, tudo ao seu redor se resumiam a dores, dores e mais dores. Trumpkin basicamente sofria com a opressão ao seu redor, ele via o contexto ao seu redor e não tinha a mínima esperança de que algo pudesse mudar. Ele até ouvia histórias antigas de um tal de Aslan, que era o criador de Nárnia, mas ele duvidava de que Aslan pudesse agir agora. A frase que marca Trumpkin é a seguinte: os velhos contos terminaram. Trumpkin repetia essa frase por diversas vezes. Os velhos contos terminaram. Ok, esse tal de Aslan podia até agir no passado, mas os velhos contos terminaram. Ele não pode mais operar algo por nós agora. Ele não pode mais reverter o nosso quadro agora. Ele não pode mais fazer algo por nós agora. Muitas vezes, nós somos como Trumpkin. Nossos ossos estão tão secos. Nós olhamos ao nosso redor, o nosso contexto sem esperança. Nós olhamos o nosso coração e vemos os nossos pecados e nós duvidamos de que Deus, de fato, possa fazer algo por nós ou pelo contexto ao nosso redor. Olhamos a nossa cidade tomada pelas trevas, vemos uma cidade tomada pela impiedade, pelo culto a falsos deuses e duvidamos de que, de fato, Deus possa operar. Deus até avivou alguns povos em tempos antigos, mas eu não creio que esse Deus possa avivar Rio Grande também. Eu até vejo na história, histórias emocionantes, de que Deus avivou muitas igrejas e multidões de pessoas saíram dali alcançadas por sua graça. Mas eu duvido que Deus possa fazer isso em minha igreja também. Eu até ouço falar de como Deus opera em certos cultos, falando firmemente. Eu até me lembro como Deus falou comigo em certos momentos da minha vida e como isso foi emocionante. Mas eu acho que Ele não vai fazer isso novamente. Eu acho que agora as coisas estão difíceis demais para mim. Talvez não haja mais esperança. Talvez os velhos contos tenham terminado. Talvez esse Deus que operou outrora não queira mais operar da mesma forma daqui em diante. Os velhos contos terminaram. C.S. Lewis, o mesmo escritor de As Crônicas de Nárnia, ele também escreveu um outro livro bastante conhecido, Até que Tenhamos Rostos. Mas esse é menos conhecido. Talvez você não tenha lido. Até que Tenhamos Rostos tem como protagonista
Orwell. E Orwell, ela basicamente era bastante conhecida por ter bastante amargura contra os deuses. Ela tinha nascido feia aos seus próprios olhos e disso ela resmungava dia e noite. Ela também se tornou órfã quando criança e isso criou um grande trauma no seu coração. E também ela ganhou uma irmãzinha que se tornou a sua melhor amiga. E ganhou só para perdê-la dentro de pouco tempo. Veja, a Orwell, ela criou diversas camadas em seu coração, diversas amarguras. E no final das contas, ela escreve um livro contra os deuses, onde ela narra todas as injustiças que os deuses tinham cometido contra ela. E ela vai escrevendo conforme as coisas vão ocorrendo. Orwell não tinha qualquer esperança de que os deuses pudessem fazer algo por ela. Tudo o que ela via eram amarguras, amarguras e amarguras. E vemos até que coisas muito boas acontecem para Orwell ao redor da trama, mas ela não visualiza essas coisas, porque ela está concentrada nas amarguras e amarguras e amarguras. Ela não tinha esperança. E porque não tinha esperança, ela não tinha qualquer contentamento e vida espiritual. Nós somos muito semelhantes a Orwell também. Quando os nossos ossos estão secos, nós não conseguimos ter vida espiritual. Nós não podemos ter fervor espiritual, visto que tudo que nós passamos a ver são as amarguras e a desesperança. Você já viu alguém que é cheio de fervor espiritual e não tem esperança em Deus? De fato, assim como o contentamento é um grande veneno para o fervor espiritual, como nós vimos no domingo passado, a desesperança também o é. À medida que nós perdemos a esperança e vemos que pensamos que Deus é limitado, pensamos que Deus perdeu a sua força, o seu poder e Deus não age mais hoje, à medida que nós perdemos a esperança, nós somos incapazes de sermos fervorosos espiritualmente e de termos uma comunhão íntima com Deus Altíssimo. Como Pedro e como os israelitas, frequentemente nos questionamos se Deus é poderoso para nos restaurar, muitas vezes. Pense em Pedro na ocasião em que ele nega ao Senhor Jesus 3 vezes. Ele ficou profundamente frustrado. Ele chorou amargamente. Talvez Pedro duvidasse de que Deus pudesse agora restaurar a sua comunhão com ele. Talvez Pedro, dessa vez, tivesse ido longe demais. Talvez ele tivesse alcançado o fundo do poço. Ele não pudesse ser mais resgatado de lá. Talvez, dessa vez, não houvesse mais esperança para ele. Pedro não tinha mais qualquer esperança. Não somente Pedro, nós vemos outras ilustrações bíblicas, como Asaf, nós vemos nele uma pessoa bastante piedosa. Mas, em certo contexto, lá no Salmo 73, no versículo 2, ele diz: "Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés." E no versículo 3 ele diz: "Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração." Veja que, mesmo sendo uma pessoa fiel, Asaf questionou a Deus em muitos momentos. Momentos esses em que ele se deixou sucumbir pela desesperança. Nós vemos um lindo desfecho posteriormente no Salmo 73. Mas o ponto aqui é, nós tendemos a ser como que esse vale de ossos secos, sem qualquer esperança de que Deus possa fazer algo por nós, pelas pessoas ao nosso redor, ou pelo nosso contexto como um todo. Nós olhamos as nuvens escuras, mas isso é tudo. Nós olhamos a dor, mas isso é tudo. Nós olhamos que as coisas estão muito difíceis, mas esquecemos que Deus é todo poderoso. Esse é o grande problema.
E a grande boa notícia, e esse é o segundo ponto, é que pelo poder de Deus, Israel e nós podemos receber bom ânimo. Por mais que, primeiro ponto, nós, assim como Israel, tendamos a esperar pouco do Senhor, pelo poder de Deus, nós, assim como Israel, podemos ter bom ânimo. Veja o que o profeta profetizou à nação, aquele vale de ossos secos. Em primeiro lugar, vemos Deus ordenando o profeta a profetizar, e Ezequiel vai, profetiza, e começam a surgir tendões e carne ao redor daqueles ossos que estavam sequíssimos, o que já era algo extraordinário. Se a visão acabasse aqui, já era o suficiente. Já foi algo extraordinário demais Deus conceder tendões e carne a esses ossos que estavam sequíssimos. Já era algo por demais grandioso. No entanto, no versículo 8, nós vemos que é dito: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então, o profeta continua a profetizar. E quando ele profetiza mais uma vez, acontece algo ainda mais extraordinário. Veja o versículo 9. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. À medida que o profeta profetiza mais uma vez, nós vemos que não somente tendões e carne surgem, mas que Espírito é soprado sobre aqueles tendões e carnes. Então, eles passam a ter vida. Aqueles ossos que estavam secos, agora passam não somente a ter um corpo, mas passam a ter vida espiritual. E é interessante notar que aqui no versículo 9, é dito que o vento, de fato, vem dos quatro ventos, de todos os lados, com toda a força. Deus sopra para que aquele vale de ossos secos possa ser avivado. Veja que grande ênfase existe aqui. Que grande poder Deus manifesta aqui. Humanamente, era impossível. Era um vale de ossos secos. Para ninguém poderia esperar que algo de esperançoso pudesse surgir em meio ao caos que havia ali. Mas, então, a palavra de Deus vem e traz vida àquilo que parecia morto e irreversível. A palavra de Deus vem e traz vida em meio ao mais profundo abismo. Então, além de corpos, aquelas pessoas agora estão de pé como um grande exército. É a imagem que é utilizada no versículo 10. Somente Deus tem poder para realizar essas coisas. E esse é o símbolo do que Deus estava por fazer no povo de Israel. Não havia a mínima esperança, é verdade, mas Deus, por sua graça, iria soprar seu sopro, iria avivá-los, iria, de fato, levar o seu espírito e iria conduzi-los novamente à sua terra. E não somente conduzi-los à sua terra, iria restaurar o culto em Israel. Iria dar vida espiritual. Algum tempo depois, nós vemos nas Escrituras que essas promessas se cumprem a termo, porque Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Pelo poder de Deus, assim como Israel recebeu ânimo, nós também podemos receber ânimo. Por mais que sejamos como que vales de ossos secos, por mais que pareça não haver esperança para nós, nós podemos olhar para Cristo e ver a única e genuína esperança que nós podemos desfrutar. Pois por meio de Cristo, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer vida, nós podemos hoje receber o sopro de Deus, o seu Espírito, para que não sejamos mortos espiritualmente, mas possamos ter a esperança viva depositada no Senhor.
Por meio de Cristo, o nosso Redentor, nós podemos ser redimidos para termos uma esperança real. Por mais que tudo pareça morto, por mais que nós pareçamos ter ido longe demais, em Cristo existe graça ao mais vil dos pecadores. John Bunyan, um famoso puritano, certa vez, famoso por escrever O Peregrino, mas certa vez ele pregou um sermão cujo trecho é bastante emblemático, e eu trouxe uma pequena paráfrase desse sermão aqui. Ele disse: "Mas não existe esperança para mim, pois sou um grande pecador." Você pode dizer: "De modo nenhum o lançarei fora." É o que Cristo diz para você. Esse sermão foi baseado nas palavras de João 6, versículo 37, onde nós vemos Cristo dizer assim: "Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Se confiamos em Cristo hoje, podemos ter esperança de que, por mais que sejamos como que um vale de ossos secos, de nenhuma forma Cristo nos lançará fora. De nenhuma forma Cristo nos lançará ao abismo, pois Cristo nos guardará até o fim. Mas não existe esperança para mim, pois sou um pecador de longa data. Eu conheço a Cristo, mas repito tantos pecados. Será que existe esperança para mim mesmo? Você pode se questionar. De maneira alguma o lançarei fora. É o que Cristo diz para você. Mas não existe esperança para mim, pois sou um pecador de coração duro. Eu ouço a palavra, insisto em ouvir, mas eu de fato sou muito semelhante a essa descrição do vale de ossos secos. Será que existe esperança para mim então? Cristo diz a você: de nenhuma forma o lançarei fora. Mas não existe esperança para mim, pois sou um pecador desviado. Eu ouvi a palavra, mas desviei por tantos e múltiplos caminhos em minha vida que não sei se dessa vez existe alguma esperança para mim. Para você, Cristo relembra: de nenhuma forma, de nenhuma maneira o lançarei fora. Mas não existe esperança para mim, você pode dizer mais uma vez, pois servi a Satanás todos os meus dias, cada um dos dias da minha vida. Será que existe esperança para mim agora? Sim, de nenhuma maneira Cristo lhe lançará fora se você depositar sua fé nele hoje. Você pode dizer: mas não existe esperança para mim, pois pequei contra a luz, pois sou como um vale de ossos secos, pois pareço vazio por dentro. Se você depositar sua fé em Cristo hoje, Cristo, de nenhuma forma, o lançará fora. Por mais que sejam abundantes os nossos pecados, por mais que os nossos ossos estejam sequíssimos, por mais que seja profunda a nossa dor, por mais que estejamos profundamente sem esperança, se nós olharmos para Cristo, atentarmos para Cristo, Ele é poderoso hoje para soprar sobre nós o seu Espírito, para avivar os nossos corações e nos trazer vida em meio ao vale de ossos secos. Em verdade, Cristo não traz vida àqueles ossos que parecem já ter vida. Cristo traz vida, de fato, aos ossos que estão secos. Aqueles que precisam de médico, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desesperados, aqueles que chegaram à conclusão nobre de que nada, absolutamente nada, de fato, pode lhes auxiliar além de Cristo. Somente quando nós chegamos ao desespero, somente quando nós chegamos ao breu da desesperança, somente quando nós chegamos ao fundo do mais profundo poço, nós podemos enxergar que somente em Cristo nós podemos ter luz. Citei há pouco Orwell, que é a protagonista de Até que Tenhamos Rostos, um dos livros de C.S. Lewis. Existe um interessante desfecho no livro. Um interessante desfecho quando ela começa a se questionar de algumas coisas que ocorrem em sua vida. E lá no final, ela pronuncia as seguintes palavras:
Agora eu sei, ó Senhor, porque não me deste respostas. Tu és a resposta. Perante a tua face, as perguntas morrem. Que outra resposta bastaria? Cristo é a resposta. Nós podemos ter múltiplas dúvidas em nossos corações. Nós podemos duvidar de que Ele é poderoso para nos conduzir até o fim. Nós podemos nos questionar por que certas coisas ocorrem ou ocorreram em nossa vida. Nós podemos esbravejar contra Deus, levantar nossas espadas de madeira contra os céus, querendo tirar Deus de lá, questionando a sua soberania, questionando o seu poder, questionando o que Ele está fazendo. Mas somente quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos. Ele é a resposta. E perante a contemplação da sua face, perante a contemplação da sua glória, todas as respostas, todas as perguntas são respondidas. E todas as dúvidas caem por terra. Somente quando nós somos humilhados, somente quando nós percebemos que, de fato, não existe esperança, somente Cristo é a esperança. Somente assim nós poderemos ser avivados espiritualmente. Somente assim nós poderemos ser e ter fervor espiritual. Existem, talvez, muitos que duvidem da sua própria salvação. Muitos que duvidem de que realmente Cristo tenha alcançado. Muitos que duvidem de que Cristo tenha redimido você. Talvez hoje você olhe para si e considere os seus pecados e tenha uma duvidazinha lá. Será que eu sou salvo mesmo? E a pergunta para você é, por que você pergunta isto? Porque você está olhando para si mesmo, buscando uma resposta em sua força, tentando sair do vale de ossos secos pela sua própria força? Ou será que você está olhando para Deus, o único que realmente pode nos trazer as respostas genuínas? Somente quando nós olhamos para Cristo, nós podemos ter vida espiritual. Somente quando olhamos para Cristo, nós podemos ter certeza. Somente quando nós olhamos para a sua obra de redenção, realizada na cruz do Calvário, nós podemos ser convictos do que Ele realizou e operou. Uma famosa oração puritana diz o seguinte: Senhor, sublime e santo, manso e humilde, Tu me trouxeste ao vale da visão, onde eu vivo nas profundezas, porém vejo a Ti nas alturas. Cercado por montanhas de pecado, eu contemplo a Tua glória. Faze-me aprender por paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para o alto, que ser menor é ser maior, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que levar a cruz é portar a coroa, que o vale é o lugar da visão. Senhor, durante o dia podem-se ver as estrelas do mais profundo abismo, e quanto mais profundo o abismo, mais forte brilham as Tuas estrelas. Faze-me encontrar a Tua luz na minha escuridão, a Tua vida na minha morte, a Tua alegria na minha tristeza, a Tua graça no meu pecado, as Tuas riquezas na minha pobreza, a Tua glória no meu vale. Amém? Que Deus nos ajude. Te convido a se colocar de pé e a orar comigo.